Já de volta aqui com o TV Mar News e olha, o FECOEP volta a ser assunto aqui no TV Mar News. Entidades que representam pessoas em situação de vulnerabilidade social vão mover mais uma ação civil pública contra o Estado, pedindo que parte do fundo seja destinado de forma emergencial à população em situação de miséria. A gente vai ver mais detalhes agora no vídeo de Arnaldo Ferreira. Historicamente, Alagoas sempre teve alguns dos piores indicadores sociais do país, em violência, miséria, desemprego, fome, analfabetismo. Apesar de ser um dos menores estados do país, com 28 mil quilômetros quadrados, e ter uma população de 3.300.000 habitantes. Por isso, no final do segundo governo de Ronaldo Lessa, hoje vice-prefeito de Maceió pelo PDT, ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a criação do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, o FECOEP. Esse fundo sobrevive com parte da arrecadação dos impostos, algo em torno de 2% do ICMS, de serviços, enfim. Então, dinheiro o fundo sempre teve. Só que os gestores aplicam o dinheiro em obras que, em tese, beneficiam os mais pobres. Por exemplo, parte desse dinheiro vem sendo aplicado em construção de hospitais. Vai beneficiar todo mundo, pobres e ricos. Mas desde o ano passado, entidades que representam milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua, sem terra, sem teto, desempregados, ambulantes, comunidades de favelas, tentam uma parte, algo em torno de 80 milhões do FECOEP. O ano passado, o fundo arrecadou 300 milhões, o governo aplicou em projetos algo em torno de 220 milhões. O fundo é gerido por entidades como a Universidade Federal de Alagoas, representante da Assembleia, das prefeituras e do governo, do Gabinete Civil como gestor. Este ano, o fundo não foi destinado para nenhuma dessas pessoas que estão em situação de miséria extrema. O governo alegou que vem aplicando o dinheiro com cestas básicas em projetos. Este ano, as entidades, cerca de 100 entidades, junto com o Centro de Direitos Humanos, Zumbi dos Palmares, SEDECA Zumbi dos Palmares, vão entrar com nova ação civil pública. Eles querem que o dinheiro do FECOEP, neste momento de miséria extrema, que atinge quase 50% da população, que o dinheiro vá, mas não para obras, para socorro, socorro. Ninguém está questionando o dinheiro, nem a legalidade da aplicação. Só direcionamento emergencial. Triste, né? Olha só, manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram um ato no domingo contra o lockdown e a favor do tratamento precoce para a Covid-19. A gente tem aí, inclusive, o vídeo que mostra para vocês o momento desse ato, né? A reivindicação, inclusive, causou transtornos no trânsito e foi repudiada pelo prefeito de Maceió porque a concentração do ato se deu no estacionamento de Jaraguá, local de vacinação dos idosos. Por meio de uma rede social, o JHC disse que todos têm direito de se manifestar, mas classificou a situação ocorrida no posto de vacinação como absurda. A gente vê aí o momento desse ato, né, acontecendo exatamente no estacionamento de Jaraguá, que quem está precisando fazer exatamente essa vacinação já sabe que não está sendo tão fácil, porque existe o congestionamento mesmo das pessoas que precisam se deslocar até o estacionamento de Jaraguá para se vacinar. Infelizmente, eles se depararam ainda com essa situação desse ato que estava acontecendo exatamente no estacionamento de Jaraguá, né? Como eu bem disse, por meio de uma rede social, o prefeito JHC disse que todos têm direito de se manifestar, mas classificou a situação ocorrida no posto de vacinação como absurda. A gente tem imagens também aí da postagem do prefeito de Maceió. Joia, então a gente vai agora conferir então mais uma matéria de Fernando Palmeira, que vem trazendo para a gente informações a respeito do decreto. Como é que fica a fiscalização desse novo decreto, né? A gente confere agora. A União para combater o coronavírus,
Governo do Estado, prefeituras de toda Alagoas, em especial Prefeitura Municipal de Maceió, já em ação, colocando em prática todas as determinações das autoridades sanitárias do Estado e do nosso município. Vamos saber aqui do secretário Tiago Prado, que é da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, como estão as estratégias para pôr em prática tudo isso que os decretos estão aí pedindo, exigindo, para que a comunidade participe e nos livremos desse mal. Palmeira, o senhor pontuou algo muito importante, que é a união, né? A união do Estado, do município e, sobretudo, da população. O poder público, por si só, não tem musculatura suficiente para convencer a todos a utilizar a máscara de proteção e também manter o distanciamento social, sobretudo em áreas públicas. Então, a gente está fazendo um trabalho de fiscalização para que o decreto do governo seja atendido por toda a população, né, sobretudo também nos estabelecimentos do tipo mercados, feiras, academias de ginástica, bares e restaurantes, locais aí em que a própria OMS aponta como em que o ambiente acaba permitindo a infecção do Covid se não houver os cuidados devidos. Lockdown no Sertão e Agreste das Alagoas, Litoral, Zona da Mata e aqui particularmente Maceió, não tivemos os rigores de um lockdown. Qual a maior preocupação da Secretaria de Segurança Municipal? Não tivemos o lockdown, porém estamos na fase laranja, portanto, de alerta extremo. Se com as fiscalizações e a colaboração da população, o índice de coronavírus não ficar controlado, ou seja, numa margem de segurança, para que aqueles que venham a necessitar de leito de UTI possa ter essa vaga, é evidente que o poder público pode vir a regredir, ou seja, aumentar as restrições e assim decretar o lockdown em Maceió, bem como está sendo decretado em outras capitais do Brasil. Aglomeração é a palavra-chave para a fiscalização municipal. Tem acontecido em alguns lugares específicos esse tipo de desobediência? Isso, aglomeração é quando várias pessoas se reúnem, né, e se amontoam, de modo a que se houver um contaminado, vai passar ali aquela Covid para diversas pessoas que assim sucessivamente acabam aumentando o nosso índice de infecção. Por isso a preocupação do poder público em disseminar e dissipar essas aglomerações aqui na nossa capital. Temos operações durante todo o dia, iniciamos na Orla Marítima, né? Hoje inclusive temos a equipe lá para manter o distanciamento entre os kits, entre as barracas, né? As pessoas que ali frequentam o comércio informal. À noite também temos fiscalizações nos ambulantes da Orla, Feirinha da Pajuçara, mercados e também supermercados e também academias de ginástica. A Prefeitura, a Secretaria de Segurança Comunitária, está tendo a participação da Guarda Municipal, de Polícia Civil, Militar. Como é que está essa união aí? No âmbito do município, nós contamos com um trabalho conjunto da Vigilância Sanitária, SEMES, que são os fiscais do convívio social, e da Guarda Municipal. Essas ações ocorrem todos os dias. Entretanto, em algumas ações, nós contamos também com um apoio do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, que tem aí as suas forças estaduais, que é a Polícia Militar e Polícia Civil. Secretário Tiago Prado, fique à vontade para orientar e mandar a sua mensagem em nome da municipalidade para que tenhamos essa conscientização cada vez mais forte. Peço em nome da Prefeitura, em nome do Estado, que você aí, meu amigo, colabore. Eu sei que é muito complicado o uso da máscara, ninguém aguenta mais restrições, mas pior estão os profissionais da medicina que já estão saturados, estão há um ano nessa luta. Pior estão aqueles que estão entubados ou aqueles que estão aguardando vaga em UTI. Então vamos colaborar, vamos manter o distanciamento social, vamos utilizar máscara, vamos evitar ter contato com os idosos, ainda que nossos familiares, que a gente esteja morrendo de saudade, para que a gente possa avançar o quanto antes, né? A vacinação possa também ampliar a quantidade de imunizados na nossa cidade e assim a gente vença de vez esse coronavírus. A Prefeitura de Maceió está aí cumprindo seu papel com a Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social e cabe a cada um de nós essa conscientização. Seja você mais um a fazer parte dessa corrente de educação, de conscientização, para nos livrarmos definitivamente do coronavírus, das mortes e desses males. Aqui da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arthur de Melo, canal 525 NET. Claro.
Decreto sem a fiscalização não funciona e sem o apoio também da população não funciona. É preciso que todo mundo trabalhe em conjunto para que a gente então consiga passar por essa etapa, tá bom? E olha só, hoje, 15 de março, é dia do consumidor. E o que muita gente se pergunta, né, nesse momento em que tem tanta gente com inadimplência, o que acontece com o nome sujo após 5 anos? Muitas pessoas acreditam que após este tempo, todas as suas dívidas registradas nos órgãos de proteção ao crédito irão simplesmente sumir. Mas será que é verdade? Quem vai explicar mais sobre esse assunto é a advogada Keller Mendes. A gente conversa com ela agora através de Skype. Keller, muito bom dia para você, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Bom dia a todos que estão assistindo. De fato, existe uma divulgação errônea sobre essa questão da extinção da obrigação após 5 anos. Entre consumidor e fornecedor, existe uma relação jurídica obrigacional, em que o fornecedor é o credor e o consumidor é o devedor. Pois bem, porque existe essa relação jurídica obrigacional, assiste ao fornecedor, em caso de inadimplência do consumidor devedor, o direito de cobrar. Só que o fornecedor, ele pode se valer de vários meios de cobrança, entre eles a solicitação da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que existe um tempo para que esse fornecedor exerça esse direito de cobrança. O direito chama esse tempo de prescrição. Ultrapassado o prazo de 5 anos, o fornecedor ele não pode mais cobrar, mas isso não significa dizer que a dívida deixou de existir, ela continua existindo. O que deixa de existir é o direito de cobrança do fornecedor. Por essa razão, se o consumidor pagar uma dívida depois desse prazo de 5 anos, não assista esse consumidor e entender que pagou de forma equivocada. Pagou depois de 5 anos e o fornecedor pode sim receber. Antes de passar esse prazo de 5 anos, o que é que o fornecedor costuma fazer? Oferecer meios, canais de negociação da dívida. É possível também o fornecedor ingressar com ação de cobrança. E a ação de cobrança, a ação judicial de cobrança, interrompe o prazo de prescrição. Se a dívida já tem 4 anos e meio, por exemplo, e o fornecedor ingressa com uma ação de cobrança, o prazo é interrompido, ainda que a ação demore mais de que 5 anos da existência da obrigação, nós não podemos falar mais em prescrição. Então, é isso que precisa ficar muito claro ao consumidor. O consumidor, ele pode sim ser cobrado. É lícito ao fornecedor solicitar a inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito e esse nome ficar lá inserido, constando nos órgãos de proteção ao crédito, seja Serasa, seja SPC, até 5 anos. Se depois passar desses 5 anos, o fornecedor insistir em cobrar, ele está abusando do direito. E isso pode acarretar, inclusive, no direito do consumidor ser reparado civilmente por essa cobrança indevida. Embora a dívida, repito, ainda exista, mas ultrapassado o prazo de 5 anos, acabou o direito do fornecedor cobrar. Então, é muito comum o consumidor saber que o seu nome está inserido nos órgãos de proteção ao crédito e deixar passar esses 5 anos, dizer, não, vou esperar passar esses 5 anos, porque eu sei que a dívida vai acabar. Ela não vai acabar. O que vai ser extinto é o direito do fornecedor solicitar a inserção desse nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, esses órgãos, uma vez ultrapassados 5 anos de existência da dívida, sim, vai ter que retirar o nome desse consumidor, desses órgãos de proteção ao crédito. Então, é preciso que se esclareça
essas dúvidas e é muito boa essa oportunidade para que o consumidor se conscientize. Quando ele vai a uma loja adquirir um bem, quando ele vai a uma loja adquirir um serviço, ele está se comprometendo a pagar, porque ele está recebendo uma mercadoria ou um serviço por isso. Keller, e depois desse tempo, se há então a permanência do consumidor ainda nessa restrição, né? Como é que fica a situação? Pois é, se houver a permanência, leia-se a insistência do fornecedor em cobrar uma dívida já prescrita, como eu havia dito, o fornecedor passa a incorrer em abuso de direito. E o abuso de direito faz nascer para o devedor consumidor o direito de ser reparado, o direito inclusive de ingressar com ação de indenização. Esse direito do consumidor que sofreu essa cobrança abusiva, ele permanece pelo prazo de 3 anos. Então, imagine que o consumidor sofreu uma cobrança depois de ultrapassar esse prazo de 5 anos de existência da dívida. Se essa cobrança só veio acontecer depois de ultrapassar desses 5 anos, assista esse consumidor ingressar com ação de indenização por danos morais, porque o fornecedor fez uma cobrança de uma dívida que já prescreveu e assim incorrendo em abuso de direito e na obrigação de reparar, uma vez que o consumidor sofreu um dano em decorrência dessa cobrança indevida. Mas vale a gente lembrar ao consumidor também, né, Keller, que apesar de ele não ter mais o nome negativado passado esse tempo de prescrição da dívida, ele pode ter problemas para ter a aprovação de futuros cartões de crédito, por exemplo, não é isso? Isso. Vamos citar um exemplo. Imagine que eu tenho uma dívida numa operadora de telefone ou num banco e ultrapassou-se os 5 anos e esse banco, essa operadora de telefone não fez cobrança judicial e eu não fiz o pagamento. Ultrapassado esses 5 anos, eu vou dizer, não, essa operadora de telefone e essa instituição bancária não podem mais me cobrar. De fato, aconteceu a prescrição, mas a dívida existe. Eu não posso ir a essa mesma instituição bancária solicitar um serviço, um crédito, porque seguramente estará registrado nos seus registros internos que há uma dívida que eu não cumpri, uma dívida inadimplente. A mesma coisa acontece com a operadora de telefonia. Lá vai constar que eu já me relacionei obrigacionalmente, já consumi um serviço, não paguei por esse serviço e, infelizmente, por conta da prescrição, o fornecedor não pode mais cobrar. Ou felizmente para o consumidor, depende muito da perspectiva, né? Então, o fornecedor não pode mais cobrar, mas ele não é obrigado a contratar novamente. É por isso que a gente vê muito comumente a negativa de crédito. Muitas vezes acontece porque existe esse histórico de dívida descumprida, de obrigação descumprida pelo devedor, embora o fornecedor não possa mais cobrar porque houve a prescrição. Keller, então o conselho que a gente deixa para o consumidor é tentar fazer o pagamento de sua dívida, né? Ainda que seja através de renegociação. Existem dicas que você poderia deixar para a gente para isso? Sim, é muito comum, inclusive, o PROCON promover essas semanas de negociação, ou então, quando o credor entrar em contato, quando está próximo de vencer essa dívida, é muito comum que o fornecedor ofereça algumas possibilidades de negociação. Então, mais vale ter o nome limpo na praça do que um registro de inadimplência, porque crédito, é possível que você precise de crédito ou aquisição de um serviço ou de um produto daquela mesma natureza e seja obstado porque, embora a dívida esteja prescrita, ela ainda existe. Então, é muito bom seguir, ouvir quais são as propostas que tem de pagamento e verificar qual a melhor se enquadra na condição financeira econômica do consumidor. Essa é a melhor saída. Tem tem alguns eventos, inclusive, que promovem
e eu repito, encabeçados inclusive pelo PROCON, que promovem essa negociação de dívida. Muito bem, Keller, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia para você também. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais participação de Fernando Palmeira aqui no nosso programa. Daqui a pouco.